Olá, família! Que bom que estamos reunidos para mais esse encontro em que nós vamos abordar hoje o capítulo 22 do livro Educadores do Coração. E esse capítulo trata da empatia, a empatia com os filhos. E logo no início, o Walter Barcelos faz uma referência a Daniel Goleman, desse livro aqui, Inteligência Emocional. E ele usa de uma definição desse capítulo 7, As Origens da Empatia, em que o Goleman fala: a empatia é alimentada pelo autoconhecimento. Quanto mais consciente estivermos acerca de nossas próprias emoções, mais facilmente poderemos entender o sentimento alheio. Então, ele coloca isso logo no início do capítulo, tá? Para a gente começar a entender que a empatia ela é fundamental nas nossas relações. E se a gente pensa na educação dos filhos, ela é um ingrediente necessário para que a gente faça uma conexão, forme um vínculo. E a empatia é alimentada pelo autoconhecimento. Então, não é só algo que a gente vai sentir na relação com outra pessoa, mas tem a ver conosco, com quem somos. Quanto mais consciente estivermos acerca das nossas próprias emoções, então a empatia está falando a respeito de como nós sentimos, como que nós lidamos, como que nós identificamos as nossas emoções, para podermos, a partir daí, entender o sentimento dos outros. Esse conceito é importante porque nós estamos falando, no encontro passado, falamos da inteligência emocional, do outro livro, do John Gottman. Esse é o livro de referência do Daniel Goleman, que traz esse conceito de inteligência emocional, porque a ciência e a ciência psicológica e a neurociências, hoje, né, elas entendem a importância das emoções na nossa vida, guiando os nossos pensamentos e as nossas decisões. Não tem como a gente separar. Nós somos seres que têm emoções, pensamentos, sentimentos. Sentimentos não é a mesma coisa que emoções. A emoção, ela é algo instintual, ela está ligada a uma resposta automática, né, de todos os seres. Então, nós temos um cachorro, por exemplo, os mamíferos, né? Um cachorro, ele sente medo, sente raiva, sente tristeza, sente alegria. São emoções que fazem parte do repertório daquele ser para sua sobrevivência. Agora, quando nós, né, éramos ainda seres bem primitivos, a emoção ela foi sendo, vamos dizer assim, percebida e desenvolvida, passando a ser uma resposta automática de sobrevivência a partir das experiências de nós, seres primitivos, ainda ignorantes. Então, isso foi desenvolvendo e, como eu falei, faz parte do repertório daqueles seres para a sua sobrevivência. Então, ela é automática. A gente não pode evitar de sentir raiva, medo. Ela vem, essa emoção vem. O que importa é o que nós vamos fazer com isso. Então, não podemos proibir, condenar, que não,
dizer que a criança, por exemplo, não pode ficar triste, não tem por que sentir medo, né? Tá com medo, está acontecendo alguma coisa. Essa emoção, ela vai se apresentar como uma resposta, uma reação a algum evento no ambiente. Dali, nós vamos analisar. Então, vem o nosso pensamento e vamos analisar. Só que isso se dá em questões de milésimos de segundo. É muito rápido o processamento. Então, sentiu a emoção, eu começo a analisar o que está havendo e dali eu posso elaborar e ter um sentimento a partir daquele evento, daquela situação. Então, o sentimento, ele já é um outro processamento neuronal em que a parte cognitiva, ela teve ali uma interferência, né? A gente teve a ação do nosso pensamento sobre aquela emoção. Dali eu sinto alguma coisa que eu posso identificar e tomo uma decisão. Vou fazer alguma coisa com aquilo que está me comunicando, porque é tudo informação. Emoção é informação, sentimento é uma informação. E o que eu faço com essa informação é que vai me ajudar a tomar decisões, a agir no mundo. Por isso que ele fala da importância que nós temos a respeito desse processo de reconhecimento, identificação das emoções, porque faz parte do autoconhecimento. E reconhecendo a minha emoção, reconhecendo aquilo que eu estou sentindo naquele contexto, eu serei capaz de perceber essa emoção no outro, de perceber que o outro está vivenciando alguma coisa que desperta nele emoções e sentimentos. Eu vou poder me conectar emocionalmente com essa pessoa. Esse é o grande ponto que a gente deve considerar. A empatia, ela faz essa conexão, essa ponte. Ela vai fazer com que eu reconheça a emoção que eu já experimentei no outro. E aí eu me conecto. O outro está com medo. E eu me aproximo do outro. Por isso que muitas vezes a gente diz que a empatia, ele até coloca isso aqui no livro, no capítulo. No senso comum, a gente acaba definindo a empatia como a capacidade aqui, ó, a qualidade superior de saber sentir o que os outros estão sentindo, se colocando no lugar deles, para melhor perceber suas angústias e desequilíbrios, suas tentações e fraquezas, suas obsessões e inconsciência, suas deficiências e vícios, para então somente depois, com paciência, promover determinado tipo de socorro e assistência, orientação e educação, dentro dos princípios libertadores do Evangelho. Essa colocação do Walter Barcelos é muito interessante, mas ele parte dessa visão de eu me coloco no lugar do outro, né? Aqui, ó, para saber, né? Ali, ó, qualidade de saber sentir o que os outros estão sentindo, se colocando no lugar deles. Nós não temos capacidade de nos colocarmos no lugar da outra pessoa. O que nós temos capacidade é de nos aproximarmos. Por isso que o Goleman vai falar de podermos entender o sentimento alheio. Não é sentir o que o outro está sentindo, é compreender o que o outro está sentindo, porque eu já passei por isso, porque eu já senti, porque eu já tive essa experiência. Então, é nesse sentido que há aproximação.
É nesse sentido que a gente fala de se colocar no lugar do outro. Não é que eu vou viver a experiência que o outro está vivenciando. Uma experiência não é igual à outra. A minha experiência não é igual do outro. A minha emoção não é igual do outro. Como eu processo a minha emoção, ela pode ser automática, pode ser todo um trabalho, né, do nosso sistema nervoso, mas o meu pensamento, quando ele vai interferir na análise, da interpretação e na promoção ali de uma resposta, né, de uma ação, tudo isso, apesar de se dar em milésimos de segundo, de uma forma muito rápida, ou então eu posso dar uma pausa e deixa eu pensar um pouco mais, né? Deixa eu respirar aqui fundo e pensar, analisar a situação. A gente pode fazer isso, mas as minhas crenças, os meus valores, a educação que eu recebi, a minha filosofia de vida, tudo isso interfere. Então eu posso olhar a experiência do outro, me aproximar dele e compreender que a experiência que ele está tendo de medo, eu me aproximo porque eu também já tive a experiência de medo, mas eu não posso sentir o medo que ele está sentindo. É isso que eu quero dizer quando eu digo que, quando a gente diz que se coloca no lugar do outro, a gente não consegue, porque a gente não consegue sentir o que o outro está sentindo exatamente como ele está sentindo. Nós compreendemos o que ele sente porque nós também sentimos, já sentimos, passamos por algo parecido. Então, é uma aproximação, não é se colocar, não é viver aquela experiência idêntica ao outro, tá? Então, tem essa diferença que a gente precisa entender, porque eu tenho a minha individualidade, eu tenho o meu entendimento e o outro tem o dele. Quando eu me aproximo, eu crio um canal de comunicação. Então, nós estamos falando que a empatia, ela cria essas conexões e conexões verbais e não verbais. A emoção, ela vai se expressar e ele vai usar aqui uma outra definição que está na página seguinte, né, do livro do Goleman, está aqui, opa, faz reflexo, né? E ele vai dizer aqui, assim como a forma de expressão da mente racional é a palavra, as das emoções é não verbal. Na verdade, quando as palavras de alguém entram em desacordo com o que é transmitido por seu tom de voz, gestos ou outros canais não verbais, a verdade emocional está mais no como ele diz alguma coisa do que no que ele diz. Isso é muito importante, porque isso fala, como ele usou a palavra aqui, estar em acordo ou desacordo, estar congruente ou incongruente. Se eu falo uma coisa, a minha palavra está diretamente ligada à minha expressão racional, à minha mente racional, e eu estou pensando e estou falando, a minha palavra é conduzida pela minha mente racional. Mas as emoções, elas se expressam no corpo, uma linguagem não verbal, não usa palavra. A emoção, ela usa de toda a fisiologia. Então, se eu estou com medo, meu coração acelera, eu começo a suar, minha pupila dilata, eu não tenho controle sobre isso. Não, às vezes o estômago dói e a minha mão treme, eu tenho né, uma intenção de fugir, tá? Então o meu corpo se prepara para uma ação que é física, né? Tá no corpo, eu não controlo isso. E a minha respiração se altera, eu fico com dor de barriga, eu fico com dor de estômago. A minha concentração, eu posso perder a concentração, né? Como eu
a pupila dilata é para focar naquele objeto, naquela situação que me gera medo, e eu acabo não percebendo o restante. Então isso vai afetar, inclusive, se a criança vive estresse muito, né, constante, um nível de ansiedade, ela tem medo, ela é ameaçada, ela pode ter dificuldade de aprendizagem, porque ela está muito atenta à situação que gera medo. E ela não consegue prestar atenção em outras coisas. Então, crianças que vivem conflitos no lar, né, conflitos, né, com os pais às vezes brigando, separação conjugal, a gente vê muitas vezes a criança passando ali por situações que a gente vai definir por um estresse, que vai apresentar esses sintomas. Então, é uma expressão emocional, é uma comunicação, mas sem o uso da palavra. Então, é uma informação importante que ele disse. Tom da voz, gestos e outros canais não verbais. Outros canais, então, nós temos tom de voz, né, certa modulação, nós temos o piscar dos olhos, nós temos, então ele fala de gestos, né, aqui ó, usar das mãos, ficar rígido, né, morder, maxilar. Então, nós temos microexpressões faciais, mas existe uma linguagem que é corporal que a gente percebe que ela está diretamente ligada à emoção que a gente está sentindo. O que isso significa? Que a emoção não mente. A mente racional, ela cria palavra. Tanto que ele diz o seguinte, a verdade emocional está no como. Como a pessoa diz. Ela fala isso com a voz trêmula, com a voz firme, com a voz fina, vai ficando com medo, vai afinando a voz, ou então está mentindo, pode ter uma alteração, pode, são coisas que podem acontecer, né? Como a pessoa diz, né? Ela está gesticulando muito, ela está apertando, aperta o maxilar, aperta os punhos, ela esfrega a mão, ela começa a se coçar, o que ela faz? Como que ela está se expressando? Diz muito mais uma verdade do que ela está sentindo do que a palavra, do que exatamente ela diz. Então, nós manipulamos, nós podemos distorcer. Nós estamos sentindo alguma coisa, mas falando outra. Então, ele fala em desacordo. Isso é muito importante, porque muitos de nós, adultos, não tivemos uma educação emocional na infância, e o que ocorre é que nós não conseguimos identificar a emoção. A gente está em dúvida se está com raiva, se está triste, se está com medo, e depois vem os pensamentos, aí se está frustrado, se está decepcionado, se está magoado, se está ressentido, se está o quê? Né? É muita coisa, nós temos um repertório imenso. E como que eu vou me expressar? Às vezes a gente precisa se mostrar. Engole esse choro, você tem que ser forte, né? Então, essas expressões fazem com que a gente segure ali. Nosso corpo está mostrando uma emoção, por exemplo, de medo, mas não estou com medo. Eu estou, né, firme aqui, com coragem, com seguro. Essas palavras podem estar em desacordo com a emoção. E aí, o que acontece? Não existe esse encontro, né? É um desencontro entre emoção e o pensamento. Então eu começo a me distanciar, mente-corpo, começo a dissociar, e aí eu me perco,
A questão do autoconhecimento, ele é necessário porque eu preciso conectar o que eu estou sentindo com aquilo que eu estou pensando. Eu preciso ser coerente naquilo que eu falo, que eu penso e que eu faço. Quando eu não sou uma pessoa autêntica. Se eu não sou uma pessoa autêntica, eu me pergunto quem eu sou. Nós ficamos desorientados, perdemos essa conexão conosco e a gente acha que é uma coisa e ainda não é. A gente acha que é corajoso, mas não é. E a gente começa a criar uma imagem nossa, muitas vezes, achando que nós somos, né, muito melhores, muito superiores do que realmente somos. Nós estamos tão desconectados que nós criamos uma expectativa nossa, ou então para baixo. Nós achamos que nós somos tão incompetentes, tão fracos, tão incapazes de fazer determinadas coisas, de desenvolver, de criar, enfim, de viver até. E aí nós também entramos em conflito, entramos em depressão, muitas vezes por conta desses elementos, dessa dissociação. Não há essa conexão da mente-corpo, do emocional com o racional. Então, há uma preocupação de desenvolver a inteligência emocional nas crianças para que a gente consiga fazer o vínculo entre as pessoas. Então, eu preciso estar conectada comigo mesma, com aquilo que eu sinto, com aquilo que eu penso, com aquilo que eu faço, coerente. Eu preciso estar vivendo uma vida autêntica para eu conseguir me conectar com o outro. E aí, quando eu me conecto com o outro, eu estabeleço relações empáticas, em que eu respeito o outro na condição que ele está, em que eu acolho o outro, em que eu compreendo que ele está em sofrimento e ofereço, né, um acolhimento. Não é dizer para o outro que, eu também já passei por isso, porque eu sou isso. É voltar para o outro. Olha, eu entendo o que você está passando. Eu sei que isso aí está te fazendo sofrer. Mas eu estou aqui para te ajudar. Eu estou aqui do teu lado. Eu vou te dar um apoio. Nós vamos caminhar juntos. Não precisa ficar falando das suas experiências, da sua vida, dando exemplos mirabolantes de como que você fez e tal. E eu vou dizer isso até porque quando eu trabalhei na maternidade, eu percebia que algumas vezes eram quartos em que tinham 3 leitos, né? Então 3 pacientes no mesmo ambiente. Às vezes uma mãe perdia o bebê, né, da gestação, e a outra que tinha acabado também de passar pela mesma experiência, tinha acabado de perder o bebê, ela vinha lá consolar aquela mãe, aquela gestante que tinha perdido o bebê, né? Então não era mãe, ela estava grávida, o bebê morreu dentro da barriga. Então ela vinha consolar. Eu acabei de passar por isso também, porque eu fiz isso, eu fiz aquilo, não sei o que, vai melhorar. E a gente percebia que esse tipo de discurso, às vezes, não ajudava. Porque na empatia, não é chegar para o outro e dizer de si que eu consegui superar, então você supera também. Olha só, depois você tem outro bebê, esse aí já foi, depois você tem outro. Isso não é uma conexão de empatia. A conexão é permitir que o outro traga o que está se passando com ele. Olha, eu te entendo. Eu me aproximo de você para te acolher, para te ouvir, né, para poder ser aqui, né, simplesmente uma pessoa que compreende a tua dor e que pode oferecer um pouquinho que seja, que quando a gente não tem para dar, a gente não tem, então não dá, né? Mas quando a gente tem um pouquinho,
a gente dá uma palavra de suporte. Olha, eu sei que está difícil, você deve estar sofrendo, mas eu estou vendo que você tem ajuda, você é uma pessoa muito amada pelos seus familiares, né? E que você vai ter chances, né, de se recuperar, mas a gente precisa viver esse momento de dor, às vezes é um luto, né, como acontecia então na maternidade, e várias experiências de luto na nossa vida. Então, precisamos acolher, não é dizer que o outro agora, né, morreu e tá tudo bem. Até interessante que eu ganhei um livro para trabalhar o luto com as crianças. E tem 2 colocações naquele livro que são sensacionais. Quando a gente diz para a criança que a pessoa que morreu virou estrelinha, e quando diz para a criança que a pessoa que morreu, na verdade, está dormindo e não vai acordar mais. Isso é terrível, porque a criança olha para o céu e fala assim, por que a pessoa foi embora lá para o céu, virou lá uma estrela? Não quis ficar aqui comigo, né? Não quis ficar aqui com a gente. Ela como se a pessoa quisesse, né, ir embora, vou largar vocês, eu vou para o céu. E quando a pessoa diz que não é que morreu, né? A pessoa está dormindo, a criança pode ficar apavorada com medo de dormir. Porque a experiência de dormir, ela passa. Todas as noites ela vai dormir, a mamãe vai dormir, o papai vai dormir, e a criança fala assim, o quê? Vai dormir, não vai acordar mais? Então eu não durmo. E não quer que a mãe durma, não quer que o pai durma, não quer mais que ninguém durma. Então, a gente tem que trabalhar com dados de realidade. E com a empatia, de perceber que a criança está ali precisando chorar, né, dói, a gente vai sentir saudade, essa pessoa, né, morreu, e dentro da doutrina espírita a gente pode dar maiores explicações, que é dizer que nós somos espíritos, que ninguém morre, né, somente deixamos aquele corpo e que essa pessoa está próxima de nós, que a gente pode falar com ela, a gente pode orar para ela e que ela simplesmente voltou lá para o plano espiritual, embora ela possa não compreender o que seja isso, mas é dizer, existe um lugar em que os espíritos vivem e que nós um dia nós também iremos e lá nós nos encontraremos. Então, é algo que é mais acolhedor, que tem dados de realidade, e isso significa estabelecer elos de empatia, né? Agora, ele também fala do distanciamento afetivo. E eu quero dar uma palavrinha a respeito disso, até porque ontem eu estava no grupo com umas colegas psicólogas da área jurídica e nós estávamos discutindo o que se trata no Brasil por abandono afetivo. E não sei se vocês sabem, né? Mas nós podemos entrar na justiça com uma ação contra um pai ou uma mãe por abandono afetivo. E o que a justiça faz, né? A justiça, ela tem um caráter que é punitivo, né? Ela vai ver quem está certo, quem está errado, quem tem culpa, quem não tem, e dentro da lei existe ali uma pena. Então, vai penalizar a pessoa com uma multa, né, ou com anos de prisão. Então, é assim que funciona o sistema jurídico. Ele tem um código, são leis, e a gente tem que obedecer aquilo ali. Se não obedecer, tem uma infração. Também tenho na minha profissão o código de ética, mas a nossa profissão, a gente perde o direito de exercer a profissão. Essa é a penalidade mais grave, né, para situações mais graves. A gente perde o direito de exercer a nossa profissão. Mas
na justiça a gente vai preso, não é? Nós não temos pena de morte no Brasil, que em alguns lugares existe, e essa é a penalidade para situações mais graves, a pessoa então é condenada à morte. Nós temos Jesus, que foi julgado e condenado à morte. Então, essa situação de julgar, né, e condenar, nós temos, olha que coisa, na legislação brasileira, o abandono afetivo, como se ser abandonado por pai e mãe trouxesse um prejuízo, né? A criança fica ali traumatizada e aí ela pode ser ressarcida. Só que é um ressarcimento pecuniário, é a multa, você vai pagar para aquele adulto que na sua infância foi abandonado afetivamente, como se fosse dever de pai e mãe amar os filhos. Então, esse é um tema muito delicado, que eu já abordei aqui a respeito do amor, que nós estamos aqui para aprender a amar. Senão Jesus não precisaria vir dizer amai-vos uns aos outros. Nós ainda não sabemos nos amar. Nós ainda vivemos conflitos, um clima de beligerância em que eu quero ter a razão, a minha verdade deve prevalecer, e aí você tem que pensar como eu, você tem que ser como eu, você tem que ser da minha turma, pertencer àquele meu grupo, se você está fora é meu inimigo. A gente vive situações de polaridade muito acentuadas. Se você não pensa como eu, então você é meu inimigo. Se você não faz o que eu faço, então você é meu inimigo. Então, o que é diferente de mim, se não é igual a mim para ser meu amigo, é meu inimigo. E a gente não vive o meio termo, não vive o respeito às diferenças. Na empatia, a gente vai fazer, né? Vai perceber essas nuances e vai respeitar as diferenças e vai se aproximar do outro pelo que nós temos em comum, porque todos nós, sem exceção, todos nós sentimos emoções. Até aqueles que a gente fala, os psicopatas, eles são frios emocionalmente. Os psicopatas, eles não sentem empatia, porque eles não fazem a conexão com o outro. Mas eles sentem raiva, eles sentem medo, eles têm essa emoção dentro deles porque é um instinto para sobrevivência. Só que eles, então, entram em contato com essa emoção para permitir esse contato com a emoção do outro. Então, quem sofre, né, os sociopatas, os psicopatas, eu estou usando esses termos mais assim, né, vamos dizer assim, genéricos, para dizer de pessoas que têm essa dificuldade em particular de sentir empatia. Então, nós falamos hoje também, ficou um termo bastante comum, né, meio que na moda, dizer de pais narcisistas, né, mães narcisistas, porque são pessoas egocentradas, elas estão preocupadas com elas próprias, com aquilo que elas querem, com as suas emoções, e são pessoas que não conseguem fazer essa conexão, esse vínculo emocional. Então, quando a gente começa a exigir do outro amor, você tem que me dar amor, você tem que, né, me amar, a gente esqueceu que a primeira etapa é se amar, é o autoconhecimento. Então, eu tenho que reconhecer as minhas emoções, eu tenho que me amar. O outro vai amar se ele puder amar, porque isso é algo que estamos aqui a desenvolver para as nossas relações. Nós ainda temos muita dificuldade de entrar em contato. Há quem diga que o amor nem seja um sentimento, que é algo que é muito
muito maior do que isso. E então a gente tenta entender. Eu ainda vou ler. Vocês estão vendo que tem um monte de livro aqui, porque eu estou fazendo um trabalho de pesquisa, então eu estou usando desses livros aqui. Mas eu tenho ainda um livro para ler, da Bell Hooks, que ela fala sobre o amor, que eu tenho muito interesse em estudar. Porque é um tema importante, porque a gente acredita que sabe amar. Só que o nosso amor ainda é um amor que é condicionado, né, que exige do outro, que ele nos ame em retorno. É um amor que é egocêntrico, né, que a gente está mais interessado em atender os nossas questões, os nossos desejos, as nossas vontades, do que de fato direcionar essa energia, canalizar para o outro. Então Jesus, quando veio falar do amor, amar ao próximo como a ti mesmo, ele fala dessa conexão, para a gente não ficar só cuidando dos nossos próprios interesses, mas ser capaz de abrir mão disso. É um abandono, inclusive, né? Um certo sacrifício que a gente vai fazer para poder acolher o outro. Porque o sacrificar é abrir mão de uma coisa por outra maior valor. Então eu abro mão, às vezes, de um passeio para poder ficar com uma pessoa da família que está doente. Aquilo tem mais valor do que o passeio que eu iria fazer. Mas eu só consigo fazer isso se eu faço essa conexão empática, se eu me coloco ali naquela experiência de que, puxa, se eu tivesse doente, eu gostaria que alguém ficasse comigo. Então, é esse exercício. Como que eu gostaria, o que eu sentiria, o que eu iria desejar, né? Se eu estivesse no lugar dessa pessoa. E outra pergunta que é muito importante, na parte que ele fala da empatia evangelizada, eu vou trazer a perguntinha. O que Jesus faria agora no meu lugar? Eu tenho que fazer alguma coisa, eu não sei o que fazer? Pergunte-se, o que Jesus faria? Com certeza, Jesus, ele nunca fez algo para si. Ele dizia que não tinha uma pedra para deitar à sua cabeça. Jesus não tinha as coisas, porque ele sabia que o valor não está na posse das coisas, está no amor que você dá. Então ele deu, ele serviu, ele disse que ele veio para servir e não ser servido. Nós ainda estamos na posição de que queremos ser servidos. Então, estamos distantes, é um bom exercício. O que Jesus faria agora no meu lugar? Ele deixaria de fazer isso, né, para ajudar essa pessoa? É a parábola do... como é que do bom samaritano. A parábola do bom samaritano, ele conta isso porque aquela pessoa estava no chão, quase morta, depois de apanhar e ser roubada por ladrões, né? E passam por elas pessoas que olham e, não, eu não posso nem tocar, não posso me comprometer. Até que vem alguém que tem a capacidade de olhar, se eu estivesse neste lugar, o que eu gostaria? Eu gostaria de que alguém me socorresse. Então eu vou socorrer essa pessoa. Esse é o exercício da empatia. Então, no final, ele coloca: Jesus, nas suas bem-aventuranças, ensinou-nos qual é a condição para enxergar Deus na vida e nos semelhantes. Bem-aventurados os que têm puro coração, porque estes verão Deus. Por isso que eu falo que ser cristão,
ser seguidor de Jesus é ter que aprender os ensinamentos, né, as lições de Jesus e fazer. Não adianta dizer eu sou cristão porque eu professo determinada religião. Isso não importa. Não, Jesus, ele não fundou uma religião. Ele viveu a ligação com Deus. Ele viveu religar, ele viveu essa ligação com Deus. Eu e o Pai somos um. Ele disse dessa conexão, ele vivia essa conexão. E ele queria nos ensinar para que pudéssemos viver. Agora, para nos conectarmos com Deus, precisaríamos ter coração puro. Um coração puro é um coração que vive a emoção verdadeira, a verdade emocional, como eu falei no início. Pensa, sente e age com coerência. E conhece as leis de Deus, porque estão na nossa consciência, e age em conformidade. Então não existe inimigo. O diferente de mim é o meu irmão, é o meu amigo, porque Deus criou essa diversidade. É só olhar para a natureza. Não existe uma planta igual a outra, né? Mesma semente dá árvores diferentes. São abacateiros, ok, são macieiras, mas elas vão crescer cada um do seu jeitinho, se contorcendo, se esticando, dando as folhas. Elas vão se mostrar cada uma como é. E tá tudo bem. A natureza abriga, ela gira harmonia, né? Ela consegue manter essa harmonia. Por que nós não conseguimos? Por que temos tanta dificuldade em nos harmonizarmos com seres humanos, né? Somos todos seres humanos, somos todos espíritos. Então o que tem de diferente? É essa carcaça? É o meu temperamento? É a forma como eu penso? E isso só serve para enriquecer ainda mais, para que a gente evolua. Porque se todo mundo pensasse igual, a gente não ia sair do lugar. E eu falei isso com relação às gerações, né? A avó, a mãe, a filha. A gente tem que evoluir, tem que criar conhecimento, tem que estudar essas coisas para ser um melhor, né, pai e mãe do que os nossos pais foram. É por isso que a gente está aqui, para poder discutir esses aspectos e compreendendo que nós precisamos purificar o nosso coração, criar a nossa conexão com Deus, com a divindade, aprender e executar os ensinamentos de Jesus na nossa vida. E aqui, terminando com Paulo, em Coríntios, praticar a caridade. A caridade é o amor em ação. A caridade é paciente, a caridade é benigna, não se irrita e nem suspeita mal. Então, eu não olho para o outro achando que ele é mal, não suspeita mal do outro, ou seja, não acha que o outro é meu inimigo. A caridade não vê isso. A caridade é amor em ação. Então, quando eu olho para o outro, eu vejo um igual a mim, como filho de Deus, como um ser humano, merecedor de tudo, porque é amar ao próximo como a mim mesmo. Então, tudo que eu sou merecedor, o outro também é. E eu sou paciente, eu sou bom, que é o que ele fala na passagem em Coríntios. Então, o empate, a pessoa que exerce a empatia é nessa direção de nos conectarmos através desses laços de emoção, de amor, de benevolência
de caridade. E sabe que assim é que a gente constrói um mundo de paz. Então eu quero agradecer a vocês todos por esse nosso encontro, esse nosso momento. Que Deus nos abençoe e até o nosso próximo encontro.